Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais uma live Software. Espero que possam aproveitar mais uma sessão aqui onde falaremos um pouco sobre tecnologia. Então, antes de qualquer coisa, gostaria de compartilhar aqui as redes sociais da Software através desses QR Codes, onde são divulgadas ali novidades, datas das lives e tudo que for relacionado ao portfólio de soluções da Software, tá? Então, tudo que a gente tem aqui de atualizações em relação ao mundo Microsoft, a outras soluções que também fazem parte desse ecossistema proposto pela Software. Antes de qualquer coisa, gostaria de trazer um disclaimer aqui, tá? Então, a live ela está sendo gravada. Então, aqui entendemos que todos os participantes aqui concordem com a divulgação dessa gravação posteriormente. Basicamente, aqui a gravação é em cima somente da apresentação, mas serve como disclaimer aqui para que todos estejam dentro da mesma linha. Então, aqui a gente já pode seguir para a nossa sessão de hoje, certo? Primeiramente, me apresentando aqui, tá? Eu sou o Nicolas Viana, faço parte aqui do time de Modern Work da Software, focado em soluções de segurança e conformidade. Tenho aqui o meu par, Thierry. Por favor, Thierry. Boa tarde, pessoal. Aqui estamos a gente para mais uma live e eu, como o Nicolas mencionou, faço parte aqui do time de MW também. Sou parceiro do Nicolas, mas voltado a soluções de segurança cross. Perfeito. E aqui, pessoal, hoje a ideia da nossa sessão é falar um pouco em como conseguimos fazer mais com menos com o Microsoft 365. Como hoje essa filosofia é aplicada dentro da estrutura Microsoft, da fabricante como um todo, é um posicionamento que a gente também tem não só da fabricante como um todo, mas também do próprio CEO. A gente vai ver aqui algumas menções em relação ao Satya, como que é a ideia dessa proposta aqui do fazer mais com menos e como o Microsoft 365 pode nos ajudar a alcançar esses objetivos, tá? Então, durante a agenda de hoje, a gente vai trazer uma visão breve, lógico, a ideia, o foco da agenda de hoje é como conseguir aplicar o fazer mais, como fazer mais com menos através de soluções do Microsoft 365, mas também não só ter a ideia do fazer mais com menos, mas como atingir aspectos voltados a um local de trabalho moderno e seguro, tá? Então, hoje a gente vai passar pelos pontos voltados aos fundamentos de Zero Trust. Então, como que a gente consegue aplicar fundamentos e princípios de Zero Trust através das soluções do Microsoft 365? Como a ferramenta nos ajuda a ter um gerenciamento simplificado voltados aos dispositivos, tá? E pensando numa linha de produtividade e colaboração, como que a Microsoft aí já vem muito bem posicionada, é o portfólio principal ali, principalmente quando a gente pensa num aspecto voltado ao colaborador final, tá? E, lógico, hoje a gente vai focar nesses três tópicos, vamos trazer insights sobre outras camadas que o Microsoft 365 oferece, mas aqui é um modelo que a gente vai trazer dentro dessa ideia, poxa, como eu consigo atingir esses tópicos através de um licenciamento, através de um portfólio de soluções única aqui, e como aplicar o fazer mais com menos com o Microsoft 365, certo? Então, sem mais delongas, então aqui uma visão voltada ali após até trazendo, lógico, já passou um período, mas durante o período ali de pandemia a gente teve uma aceleração muito grande em relação ao contexto tecnológico, onde a gente precisou, né, fazer com que todos os nossos colaboradores conseguissem estar altamente conectados à nossa infraestrutura em casa ou dentro de qualquer outro lugar por uma necessidade ali que a gente teve de forma global, certo? Então a gente percebeu esse movimento voltado à linha de produtividade e colaboração, tanto que o portfólio do 365 já era muito bem conhecido, muito bem estabelecido nessa questão de produtividade e colaboração, e com isso a gente passou a ter novos desafios, certo? Desafios que hoje a gente vê muito em comum em nossos clientes, seja a nível enterprise, a nível corporate, pequenas e médias empresas, grandes empresas, a gente percebe que é um movimento que acaba sendo o mesmo, os desafios acabam sendo muito parecidos. E quais são esses desafios, né? Então, por conta dessa evolução que a gente teve ali de forma forçada ali, né, pelo momento que a gente vivia no mundo, a gente precisou garantir que esses colaboradores tivessem uma alta produtividade aonde quer que eles estivessem. E, posteriormente, a gente teve uma questão também de
ter um olhar para as capacidades de segurança e conformidade. Então, poxa, mudou o perímetro digital, eu já não tinha os meus colaboradores e não tenho hoje dentro do nosso contexto, principalmente no modelo híbrido, eu não tenho os meus colaboradores somente dentro de um perímetro de rede, eu tenho que estender as possibilidades, manter os meus colaboradores altamente conectados, mas sem deixar de lado as questões de segurança e conformidade. Então, a gente vê que isso é uma preocupação muito incomum, é um movimento que as organizações já vêm executando, certo? Porém, com isso, a gente consegue garantir ali alguns aprendizados. A gente vê que muitas vezes as organizações acabam tendo uma aceleração nessa questão de trazer uma segurança, de trazer uma alta produtividade, e acaba trazendo um cenário de soluções redundantes dentro do ambiente. Então, poxa, às vezes eu tenho uma suíte aqui da Microsoft, ou tenho um outro plano em um outro fabricante, que muitas vezes acaba sendo duplicado em diferentes fabricantes, por conta de uma necessidade específica que eu tenho dentro do meu ambiente. Então, após toda essa aceleração que a gente teve ali nos últimos 2 anos, a gente vê que hoje é um momento da gente organizar a casa, pensar em como melhorar a questão do custo, como reduzir essas soluções redundantes. Então, é algo que a gente vê muito em comum entre as organizações. Um outro ponto, como é que eu consigo garantir um nível de segurança baseado em conceitos como Zero Trust, em frameworks que são de segurança que são conhecidos de forma global, que trazem um modelo de negócio protegido, né? Como que eu consigo atender a esses requisitos, mas sem deixar de pensar na alta produtividade do meu colaborador? Então a gente vai atingir esses pontos também e ter soluções que já são do nosso dia a dia, já fazem parte do nosso contexto, seja num aspecto de simplificação do modelo de gestão dessas soluções, trabalhando com soluções que têm uma conexão de forma nativa, tem essa interoperabilidade no seu próprio desenvolvimento, soluções que têm um portal de administração único e que seus painéis de configuração sejam bem intuitivos, sejam familiares, sigam o mesmo padrão. Então, é o que a gente entende, ou melhor, o que a gente escuta dos nossos clientes hoje como sendo um dos principais desafios, e é o movimento, um dos principais movimentos que o mercado vem se projetando e executando hoje, tá? A gente pode ver até em linhas e estudos do Gartner e outros índices, outros frameworks e outros painéis de pesquisa que fazem esse tipo de estudo na área de tecnologia, que mostra que hoje um caminho interessante para as organizações é trazer uma adequação, uma padronização em relação a um fabricante, a um modelo de proteção, a trabalhar com soluções que de fato nasceram para ter essa interoperabilidade. E é aí que o Microsoft 365 pode nos ajudar, certo? Aqui, antes de entrar de fato no contexto ali, a gente vai trazer uma visão de soluções de forma breve. Como eu falei, hoje o objetivo, lógico, a gente sempre aproveita toda e qualquer live para falar de soluções, mas a ideia hoje é a gente entender o que é o fazer mais com menos, que hoje é um modelo aplicado pela Microsoft, tá? Então aqui eu tenho uma fala do Satya, que é o CEO Microsoft de forma global, conhecido aí por todos, onde ele traz ali, que mostra que nenhuma empresa hoje está melhor posicionada do que a Microsoft para ajudar toda e qualquer organização a atender ali as necessidades digitais, né? Aplicando o conceito do fazer mais com menos. Então, desde a infraestrutura, proteção a nível de dados, aplicativos de forma geral, modelos de trabalho totalmente em nuvem ou um modelo totalmente híbrido também, aqui a Microsoft ela consegue trazer um valor diferenciado e exclusivo para os clientes. E assim, aqui é lógico, é uma fala, mas é algo que a gente já vê, a gente já consegue aplicar nos nossos clientes que tem aqui à disposição para entender, sentar, ter uma conversa aqui com o time de Modern Work, tanto eu quanto o Thierry, a gente faz muito bem esse trabalho, entender qual que é o contexto de cada organização e entender qual que é a melhor forma de fazer mais com menos, entender se isso já é aplicado, se tem algum recurso subutilizado para que a gente consiga otimizar tanto a questão do custo, atender com soluções de ponta ali, entrando mais uma vez em pesquisas de mercado global. Aqui a ideia da Microsoft é fazer mais com menos, mas não só por fazer, mas trazendo soluções que de verdade aqui consegue atender aspectos em nível de liderança de mercado, que
traz essa facilidade por trabalhar com soluções que são desenvolvidas para ter essa conexão nativa, sem a dependência de um conector terceiro, de uma console terceira, e que com certeza vai nos ajudar a diminuir o nível de complexidade do nosso ambiente, porque a gente passa a trabalhar num modelo padrão de soluções, e lógico, atendendo ali, seja no contexto de um usuário final, que envolve aquela entidade, a gente trabalhar com o 365, ou no que for voltado à camada de infraestrutura, trabalhar com a plataforma do Azure. Agora, com as chegadas dos copilots, a gente também ter um olhar para a camada de Power Platform, para a própria inteligência artificial, mas que a gente esteja bem estabelecido ali também desde a base. E quando a gente fala base aqui, eu estou falando exclusivamente do Microsoft 365. Então aqui, pessoal, quando a gente, lógico, lá no final a gente vai ver como que isso pode ser aplicado dentro do Microsoft 365 de fato, mas aqui quando a gente pensa em diversas soluções de diversos fabricantes, que muitas vezes são soluções também ali que atendem bem, tá? Lógico, a Microsoft ela vem muito bem posicionada dentro de linhas de pesquisas como o Gartner, mas a gente sabe que tem outras soluções que também têm essa proximidade aqui, mas o grande diferencial, além de entregar soluções de ponta e líderes de mercado, a gente está falando de soluções de fato que têm essa interoperabilidade, seja no aspecto de identidade, de dispositivos, de produtividade e colaboração e proteção de informações. Eu acho que aqui, acho não, é algo que a gente já vê aplicado em nossos clientes. O grande diferencial do Microsoft 365 é nos permitir fazer mais com menos. A Microsoft ela tem uma preocupação muito grande, como sua origem ali vem da parte de colaboração, de aplicar as questões de segurança, mas sem deixar de pensar na experiência do colaborador final, tá? Então a gente consegue aplicar esse conceito do fazer mais com menos, redução, pensando em redução de custos, pensando em redução de complexidade na gestão dessas soluções e ainda assim pensando na experiência do usuário final, sem deixar de pensar ali na camada de segurança. Então, é o famoso Modern Work Workplace, ou melhor, Modern Work aplicado e alinhado com as questões de segurança. Então, hoje a ideia aqui, lógico, a gente até trouxe um destaque aqui para o Microsoft 365 para ser usado como exemplo desse conceito do fazer mais com menos, tá? Mas a ideia aqui é só como exemplo, a gente consegue aplicar desde uma linha business, pensando em cenários de SMB, até mesmo em cenários segmentados. Poxa, não, talvez não seja o Microsoft 365 no contexto da minha organização, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho de forma individual e segmentada. Então, por favor, se tiver disponibilidade, nos contatem. A gente vai deixar nossos contatos ali ao final da apresentação, ou entre em contato com o seu gerente de contas para que, após esse entendimento, entender se de fato esse conceito é aplicável ao ambiente de vocês e que a gente possa olhar de uma forma individual. Poxa, qual que é o licenciamento que você possui hoje? Se está sendo bem utilizado? Quais são as soluções que estão disponíveis? Se tem algum modelo de solução redundante que talvez poderia ser absorvido para o cenário do 365? Pensar em facilidades não só em questão de funcionalidade, mas também em custo. Então, hoje o exemplo que a gente vai usar é em cima do Microsoft 365 E3, tá? Então, aqui a ideia é mostrar como o Microsoft 365 E3 pode me ajudar dentro dessa jornada de aplicar fundamentos de Zero Trust, certo? A gente vai falar um pouco sobre esse carinho e como que o 365 nos ajuda dentro desse contexto. Parte de gerenciamento de dispositivos, então como que nos ajuda a ter esse gerenciamento de uma forma simplificada, tanto para a experiência do usuário final quanto para quem faz a administração. E na linha de produtividade e colaboração, que é algo que já é batido, já é conhecido, mas a Microsoft vem sempre trazendo novas soluções em todos os quesitos. Então a gente vai falar um pouco sobre produtividade e colaboração também. Então, partindo aqui, falando um pouco de Zero Trust, tá, pessoal? Então, como eu consigo pensar em uma suíte como o Microsoft 365 E3 e como que essa ferramenta pode me ajudar a aplicar um conceito de Zero Trust, que é um modelo que muitas vezes é falado, a gente vê em diversas apresentações de segurança, todo mundo gosta de usar esse termo, mas muitas vezes acaba sendo um bicho de sete cabeças ali. Poxa, beleza, eu sei o que é um Zero Trust, eu entendi ali os princípios de Zero Trust, mas como eu consigo aplicar isso dentro do meu ambiente? Então, assim, de forma simples, tá? A essência dessa abordagem é simples
de forma natural, e ela sempre vai seguir os 3 princípios pensando em Zero Trust. O primeiro princípio é a verificação explícita, então sempre verificar explicitamente. Ou seja, é necessário que a gente faça uma verificação de tudo sem nenhum tipo de exceção. A gente só pode afirmar que se existe uma vulnerabilidade ou não, se seja vulnerabilidade ou risco, se a gente fizer qualquer tipo de validação, certo? Então, se eu não faço nenhum tipo de validação, como é que eu consigo afirmar que de fato existe uma vulnerabilidade ou um risco? E nesse exemplo aqui eu vou usar o contexto da autenticação. Então, a gente ter uma ferramenta que nos permite não só ter a senha ali, que já é um requisito padrão desde sempre. Hoje o MFA, pessoal, é algo que é batido, mas é um requisito mínimo dentro de qualquer credencial que acessa o nosso ambiente. É tão requisito mínimo quanto uma senha. Tanto que a gente já vê uma evolução nessa análise de contexto, que é o que é aplicado aqui com o conceito de verificar explicitamente. Então, eu não só trazer um fator a mais de autenticação, mas eu ter uma análise de todo o contexto daquela autenticação, seja na origem, poxa, essa rede é conhecida ou não para esse processo de autenticação? É um dispositivo conhecido ou não? Esse dispositivo ele está atendendo aos meus níveis de conformidade do meu ambiente? Então, poxa, eu tenho outros fatores a serem validados para garantir, para fazer uma verificação explícita, certo? E garantir que, poxa, dentro desse processo de autenticação, eu não fiz só uma validação em cima da credencial do usuário, mas eu analisei o contexto ali de forma explícita e consegui garantir se aquele acesso, de fato, é seguro ou não. Então, primeiro conceito do Zero Trust, primeiro princípio, né, do Zero Trust, verificação explícita. Segundo princípio, ainda pensando também nessa linha de identidade, de credencial, tá, pessoal? Que é o uso do o princípio ali do privilégio mínimo. Então, a gente somente aplicar privilégios dentro do nosso ambiente quando de fato for necessário. Poxa, eu não estou executando sempre ali uma Gmood ou atendendo um chamado desse nível aqui que talvez dependa de um security operator, de um security admin, de um domain admin, um enterprise admin. Então, é extremamente importante a gente sempre trabalhar com esse contexto de privilégio mínimo, não só colocar um administrador global, porque com certeza ele vai atender a esse requisito de administração, mas, poxa, eu tenho outras funções que vai atender esse mesmo nível de privilégio que eu preciso hoje, sem necessariamente eu aplicar o admin global, que acaba trazendo um ponto de vulnerabilidade para essa credencial. Poxa, essa credencial aqui, se existe um movimento lateralizado dentro do meu ambiente e chegar até essa credencial com o administrador global, que foi aplicado somente para a execução de uma Gmood, que poderia ter usado esse princípio de privilégio mínimo, cara, isso aí pode acabar gerando um estrago grande aí para o nosso ambiente. E quando a gente fala de um estrago ou qualquer tipo de dano, vai influenciar também no bolso da organização. Então é melhor a gente pensar em uma solução, investir em uma solução para remediar e garantir que esse tipo de situação não aconteça e aplicar um princípio de sempre usar um privilégio mínimo e também um modelo de just-in-time access. Beleza, eu já trabalho dentro de um modelo de privilégio mínimo, mas não necessariamente eu preciso desse privilégio durante todos os dias, para sempre associado à minha credencial. Só preciso dessa aplicabilidade, dessa permissão durante esse período de execução dessa atividade. É algo que faz parte desse princípio de privilégio mínimo aplicado dentro do conceito de Zero Trust. E o terceiro princípio é a questão da gente sempre assumir o risco. Ou seja, mesmo com todas as verificações, mesmo com toda a análise, verificação explícita, uso de privilégio mínimo, é extremamente importante a gente trabalhar com o pensamento de, cara, se você não sofreu nenhum tipo de ataque no seu ambiente, ou você está passando por um ataque e não percebeu ainda, ou você vai sofrer um ataque e aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente trabalha com esse cenário de assumir o risco e blinda o nosso ambiente para garantir que, cara, o risco ele é iminente, ele vai acontecer. Mas se eu tiver devidamente protegido ali, com uma proteção de ponta a ponta, uma proteção a nível do dispositivo, da credencial, dos meus workloads de produtividade, a própria informação, que eu esteja preparado para, se ocorrer qualquer tipo de incidente, o meu ambiente ele está preparado para uma resposta rápida, ele tem conectividade entre as ferramentas para tomar uma ação de forma conjunta,
pelo menos trazer um insumo para eu, como administrador, conseguir responder uma ameaça, ou, dependendo do nível de solução que também é entregue pelo 365, a gente trazer a solução para tomar ações e remediação de forma automatizada, tá? Então, eu foquei um pouco aqui nesse princípio de Zero Trust, porque às vezes é algo que é tratado como um bicho de 7 cabeças, mas é algo que a gente consegue aplicar todo esse contexto dentro da linha de identidade, dispositivos, colaboração e dados a partir das soluções do Microsoft 365. E aí, falando agora um pouco de solução de fato, quando a gente pensa num cenário a nível de identidade, tá? A gente vai falar um pouco de cada pilar aqui, mas pensando nesse conceito de Zero Trust, pensando nessa linha de identidade, a primeira solução que a gente sempre vai falar é o Entra ID. E ela vai ser o principal mecanismo, ou melhor, o principal mecanismo, a principal engrenagem quando a gente pensa em um conceito de Zero Trust sendo aplicado através do Microsoft 365. Então, o que é o Entra ID? Né? O Entra ID ele é o painel de administração de identidade, ele trabalha ali no modelo de gestão de identidade. Com níveis de licenciamento do Entra ID, a gente consegue aplicar conceitos como o IGA, pensando em gestão, proteção e governança da identidade, trabalhando dentro de uma única solução, né? A família de produtos do Entra ID. Aonde aqui um dos principais recursos, se não for o principal aqui no meu ponto de vista, tá? E é algo que é aplicado em todos os nossos clientes que hoje têm uma solução minimamente do Entra ID plano 1 ou de licenciamentos que permite ter acesso a essa solução, que é o modelo de autenticação através do acesso condicional. Então, o que hoje é necessário dentro de um padrão mínimo de identidade, pessoal? O uso do MFA. Então, eu ir lá ter o uso da minha credencial corporativa, mas eu consegui trazer um smartphone, uma autorização ali através de um aplicativo do Authenticator para executar essa validação dessa autenticação. Mas aonde o acesso condicional entra dentro dessa conversa e é algo que a gente vai falar em toda e qualquer live que a gente for falar sobre identidade ou passar por algum aspecto voltado à autenticação, a gente vai falar do acesso condicional. Por quê? O acesso condicional, ele nos permite não só trazer um segundo fator de autenticação como o MFA, mas ele me permite eu trazer outras validações pensando no contexto daquela autenticação. Então, poxa, eu já tenho a validação da minha credencial, pensando em identidade e senha, mas o que o acesso condicional consegue validar? E são políticas extremamente simples de serem aplicadas, pessoal. Eu consigo determinar uma política de acesso condicional específica para um grupo de segurança específico, para um grupo de dispositivos específicos. Eu consigo trazer políticas de acesso condicional de forma segmentada. Poxa, eu tenho um aplicativo que ele é mais restrito, então eu vou ter uma política mais restrita, mais controlada, com mais requisitos. Poxa, eu tenho outro aplicativo que eu sei que é um modelo que o colaborador usa num dispositivo pessoal dele, seja no acesso do Teams ou do Outlook, que eu quero garantir uma validação, mas não é algo que eu vou restringir tanto. Então, eu consigo trabalhar essa adaptação dessa autenticação através do acesso condicional. Então, o objetivo do acesso condicional é avaliar outros sinais de autenticação para garantir se esse acesso é seguro ou não. Então, o colaborador foi lá, colocou o usuário e a senha dele, o usuário e a senha está correto. Poxa, antes de eu solicitar de fato um MFA, eu vou validar outros sinais. Então, eu consigo trazer uma validação. É uma localização sancionada dentro da minha política? É uma localização conhecida? Poxa, eu não tenho nenhuma organização, minha matriz está dentro do Brasil, por que eu vou permitir uma autenticação fora desse território nacional? Eu consigo determinar isso como uma condição de acesso. Autenticações somente dentro dessa localização conhecida. Poxa, é um dispositivo que é um dispositivo pessoal, que eu não tenho nenhum gerenciamento, ou é um dispositivo que faz parte da minha gestão do meu domínio, ou é um dispositivo que faz parte da minha gestão do próprio Intune, eu consigo trazer isso como condição de acesso. Lá na frente a gente vai ver que o Intune ele consegue fazer uma validação de conformidade dos nossos dispositivos, seja no aspecto de versão de sistema operacional, de proteção em tempo real rodando para afirmar, poxa, esse dispositivo ele está em conformidade ou não. Eu consigo trabalhar esse status de conformidade como uma condição de acesso também. Então, pensa naquela sua aplicação, que é uma aplicação que não é Microsoft, não estou falando de Office 365, ela tem compatibilidade com protocolos de autenticação moderna, que hoje em sua maioria é aplicável a aplicações que têm suporte.
Eu trago essa aplicação para ela usar o modelo de single sign-on que o próprio Entra ID oferece e eu consigo trabalhar em cima de todos esses sinais de validação para garantir que o acesso àquela aplicação de fato é seguro ou não. Então, eu tenho a validação em cima do dispositivo, da localização, da própria aplicação, eu consigo criar uma política específica para aquela aplicação, aonde eu determino, poxa, a credencial está correta, é um dispositivo conhecido, é um dispositivo que está em conformidade, está dentro de uma localização conhecida, está dentro da minha rede, eu consigo definir um perímetro de rede como um fator de autenticação. Nesse momento, eu posso garantir esse acesso ou exigir um MFA para complementar um gap dentro desses sinais. Poxa, a gente vê muito das organizações trabalhando no modelo aonde o colaborador está dentro do meu perímetro de rede, ele está dentro, se autenticando através desse range de IP. Puxa, nesse momento, como os outros sinais foram validados, eu não vou solicitar o MFA de bate-pronto. Eu vou permitir esse acesso porque eu já tive outras condições de autenticação como validação. Poxa, esse colaborador ele foi para casa, está trabalhando no modelo híbrido, está acessando o ambiente de uma outra rede. Aqui dentro do acesso condicional, ele não vai só bloquear caso um desses itens, desses sinais não sejam atendidos. Eu posso trazer com que, poxa, teve um gap aqui em relação à localização, ao range de IP, então eu trago o MFA para complementar esse gap que teve em relação à rede, que esse cara está se autenticando, porque eu não quero travar a produtividade dele, eu quero trazer uma experiência de forma mais transparente para esse usuário, mas sem deixar de aplicar um conceito de Zero Trust, por exemplo. Tudo isso que eu falei até agora, a gente consegue aplicar com um Microsoft 365 com o plano 1 do Entra ID. Quando a gente tem uma solução ainda mais avançada, eu consigo ter a análise de risco em tempo real, em cima da credencial, em cima de outros aspectos que o Defender faz esse trabalho, o próprio Entra ID consegue fazer esse trabalho para usar também a análise de risco em tempo real como um fator de autenticação, um fator de definição se esse acesso é seguro ou não. E aí, com as próprias soluções do Defender e do Entra ID, eu trazer um acesso limitado, caso todos os sinais não sejam atendidos. Poxa, você vai ter visibilidade sobre esse aplicativo, mas você não vai conseguir baixar nenhum conteúdo porque é um dispositivo conhecido ou está dentro de uma rede desconhecida. Poxa, a ferramenta ela analisou um risco em cima da credencial e entendeu que essa credencial foi vazada. A ferramenta ela já pode direcionar para um contexto de resposta onde seu colaborador consegue resetar a própria senha dentro de um portal de autoatendimento. E que o agente mal intencionado, mesmo com a senha correta, ele não vai conseguir se autenticar. Por quê? Porque a gente tem outros fatores de autenticação que somente o seu colaborador vai conseguir atender. Certo? E a questão de autoatendimento, você garantir ali que seus colaboradores consigam ter autonomia de um processo de auto-reset de senha, sem depender de uma rede local, fazendo esse processo totalmente em nuvem, mesmo em um modelo e um cenário híbrido. Então, o 365 aqui, ele permite, a parte do Entra ID, ele permite você trabalhar dentro de uma autenticação forte e adaptável. Você não vai aplicar esse tipo de controle somente em aplicativos Microsoft, mas ele tem total compatibilidade com aplicativos terceiros, aplicativos desenvolvidos internamente, on-premise, em nuvem, SaaS, PaaS, desde que atenda aos protocolos de autenticação e que a gente vai estar trabalhando dentro de um modelo que me permite trabalhar com acesso condicional e trazer uma experiência melhor para o usuário dentro de um portal de autoatendimento. Não precisa depender de um SLA, de um chamado, dá vazão ao número de chamados que são recorrentes ali para o administrador e que permite trazer uma experiência melhor para o usuário, porque ele depende somente de uma ação dele mesmo. Olhando um pouco aqui para a parte de proteção de informações, a gente tem aqui os modelos do Microsoft Purview. A Microsoft ela possui um modelo de aplicabilidade, de gestão de criptografia de disco dos dispositivos, pensando no hard disk. O Microsoft Purview, sendo um painel de conformidade, ele nos permite trabalhar com classificação da informação. Então, poxa, eu preciso atender a itens voltados a LGPD. Quais são os tipos de informações sensíveis trabalhados na LGPD ou no GDPR? Eu consigo, a Microsoft ela já traz um catálogo desses tipos de informações sensíveis, seja o número de cartão de crédito, CPF ou algo nesse sentido, aonde a ferramenta ela vai fazer uma varredura em todos os seus repositórios em nuvem, certo? Aonde você possui esse tipo de informação sensível, na caixa de e-mail de colaborador, no OneDrive, no SharePoint, eu consigo apontar o meu servidor de arquivos locais através de um scanner, através de um crawler, aonde a ferramenta ela vai indexar toda essa base de informações e vai te trazer visão de informações sensíveis dentro do seu repositório local
também, e não só te trazer essa visibilidade, mas permitir que você consiga rotular essas informações. Poxa, eu preciso criar grupos e seguindo conceitos e frameworks de proteção de informações, tá, pessoal? Mas eu consigo classificar uma informação que pode ser compartilhada e acessada por qualquer pessoa de fora da minha organização como uma informação pública. Eu consegui classificar uma informação interna para um contexto interno e uma informação restrita dentro de um rótulo restrito. Então, basicamente, eu consigo criar rótulos digitais e eu consigo classificar cada arquivo ou informação estando dentro de um repositório em nuvem, seja no e-mail, no SharePoint, no OneDrive, em todos os recursos do Microsoft 365, mas que eu também consiga ter esse tipo de trabalho com os meus repositórios locais. E aqui, pessoal, não é só classificar essa informação, mas aí, quando eu tenho essa informação devidamente classificada e eu entendo qual tipo de informação que eu quero proteger, eu consigo trabalhar com políticas que são associadas a esse rótulo, que me permite restringir o acesso a essa informação. Poxa, essa informação ela foi rotulada como interna e ela foi compartilhada para fora da minha organização porque eu não tenho uma regra de DLP aplicada a essa informação. Essa proteção ela é aplicada a nível da informação. Essa informação pode ser copiada, colada, pode ser saiu do seu ambiente, ela houve uma tentativa de um acesso através de um dispositivo offline. Se a pessoa que estiver acessando, tentando acessar essa informação classificada e rotulada e criptografada, porque aqui a gente está falando de uma restrição de acesso, se ela não tiver a credencial adequada, ela não vai conseguir acessar essa informação aonde quer que ela esteja. Mas é interessante também que a gente tenha um olhar para como essas informações saem do meu ambiente. Então, o Purview ele consegue tanto garantir uma descoberta de informações sensíveis, você consegue definir quem pode ou não acessar essa informação aonde quer que essa informação esteja, através de rótulos de confidencialidade associados à criptografia. Pessoal, uma configuração simples, não precisa ter nenhum agente terceiro para aplicar esse tipo de configuração. E que, a partir dessa análise também, eu consiga garantir compartilhamentos acidentais ou mal intencionados dessas informações sensíveis para fora da minha organização. Ou seja, eu consigo entender aonde eu tenho informação sensível, eu aplico uma restrição de acesso e eu consigo garantir que essa informação só seja compartilhada com pessoas que realmente precisam ter acesso a essa informação. Seja num aspecto aqui, o Purview ele consegue tanto alcançar os níveis do Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business, de forma totalmente integrada e sem a dependência de nenhum agente, tá? Mas a ferramenta ela também tem um nível adicional que permite você trabalhar com Teams. Então, poxa, toda e qualquer informação compartilhada através do Teams, eu garanti que só sejam compartilhadas com pessoas que realmente devem ter o acesso. E também a nível do endpoint. Poxa, qualquer tentativa de compartilhamento através de uma porta USB, Bluetooth, tentou imprimir uma informação sensível, você consegue auditar ou bloquear esse tipo de acesso, tentou subir ou carregar essa informação para um editor online de PDF, para o OneDrive pessoal, para o WhatsApp Web, ou para aplicativos locais também, a gente consegue ter um trabalho em cima de um executável de um WhatsApp local, mas que eu consiga garantir que essas informações só sejam compartilhadas com quem realmente precisa ter o acesso a essa informação. E então eu consigo entender, pensando num ciclo de vida da informação, consigo entender essa informação sensível, restringir o acesso a essa informação, garantir que essa informação só seja compartilhada com pessoas que realmente precisam ter o acesso, pensando em exfiltração dessa informação, e também trabalhar no ciclo de vida dessa informação. Poxa, essa informação só tem uma validade de 5 anos, por que não ter um olhar ali acompanhando esse mesmo entendimento de uma informação sensível e entender o tempo de validade dessa informação? Informação no nosso ambiente vai onerar armazenamento. Às vezes é uma informação que não tem mais validade para o meu contexto organizacional, mas está ocupando armazenamento e está trazendo uma exposição de uma informação sensível. Então eu consigo trazer o Purview para trabalhar no ciclo de vida dessa informação também, tá? Aqui tem um exemplo simples que mostra, por exemplo, aqui como que o rótulo de confidencialidade é aplicado. Então aqui tem uma tentativa de um compartilhamento de uma informação sensível através do Exchange Online, certo? Então, no momento em que eu digito qualquer tipo de informação sensível e a ferramenta ela entende, cara, eu nem classifiquei essa informação, mas ela entendeu que eu estou tentando compartilhar uma informação sensível com uma pessoa que não deveria ter o acesso através do portal do Exchange Online. Então ele já entende, ó, sua organização aplicou automaticamente a confidencialidade
confidencial. Por quê? Existem informações confidenciais dentro do contexto dessa mensagem. Então a ferramenta ela é intuitiva, ela traz dicas dessas políticas antes mesmo que seja compartilhado qualquer tipo de informação sensível através desses workloads. Aqui no Word, tá? O exemplo está dentro do aplicativo web, mas ele é aplicável também aos próprios aplicativos locais, tá? Então a gente pode ver aqui que eu tenho um item de confidencialidade, mas mais uma vez a ferramenta já entendeu que dentro desse contexto existe uma informação sensível e eu consigo trazer uma aplicabilidade dos rótulos de forma automática, tá? Então, poxa, toda vez que você identificar esse tipo de informação sensível, você pode aplicar de forma automática um rótulo confidencial. E aqui a gente tem uma explicação sobre qual a aplicabilidade desse rótulo confidencial, até para o usuário final ter esse nível de maturidade e entendimento. Aqui tem um exemplo com Excel também, que vai trabalhar nesse mesmo modelo, tá, pessoal? Aqui é mais para a gente ter uma visão que a ferramenta ela está totalmente compatível e aqui eu não depende de nenhum agente para fazer esse trabalho de entendimento. É algo que já é nativo e desenvolvido dentro da estrutura dos aplicativos do 365. Pensando em informações que estão em repositórios locais, aí a gente depende ali, lógico, de um agente fazendo a indexação dessas informações dentro desses repositórios. Aqui é a mesma coisa, a ferramenta já trouxe a dica de política, já trouxe a visão da rotulagem de forma automática, e aqui um disclaimer de qual a aplicabilidade desse rótulo em cima. E todas essas informações e mensagens, tá, pessoal, são como eu posso dizer, são trabalhadas de forma personalizada. Aqui, por favor, Thierry, se puder seguir aqui com a parte da proteção de dispositivos, que também entra nessa linha de proteção, pode ficar à vontade. Perfeito, perfeito. E na parte de dispositivos, pessoal, a gente viu falando sobre como que funciona o Faça Mais com Menos na parte de identidade, um pouco ali do Purview, e nos nossos pontos de intimidade, que seria os endpoint, né? Como que é feito essa gestão, esse controle, a segurança da informação dentro do dispositivo em si, até para pegar um gancho com o Purview. A gente sabe, né, que cada tecnologia que vem avançando, um vírus, seja ele de um malware ou de ransom, a gente entende que cada dia que passa uma nova detecção, o fabricante, no caso a Microsoft, ela acaba melhorando e a gente entende que o invasor acaba também aperfeiçoando, né? Então, porém, com a solução do Microsoft Defender for Endpoint, a gente consegue trabalhar desde um cenário, tá, de Endpoint Protection, do mais tradicional, tá, mas também a gente consegue evoluir para uma camada de EDR. Então, pegando apenas um gancho, o primeiro ponto, a proteção entre a plataforma, seja ela iOS, Android, Linux, macOS, Windows, tá? O Defender for Endpoint consegue estar monitorando, tomando uma gestão em cima desses tipos de plataforma, e onde ele vai usar toda a camada de IA e machine learning, aprendizado de máquina, né, de forma integrada também, da mesma forma que não precisaria de um agente para o Information Protection, a parte de aprendizado de máquina de forma integrada juntamente com a IA que contém no Defender, tá? E com isso, pessoal, a gente consegue analisar tanto o comportamento do dispositivo, seja de processo, seja de serviço, e aí a gente consegue garantir a remediação de qualquer anomalia ou ameaça em si, tá? Um ponto interessante que a ferramenta também possui é a camada de gestão de vulnerabilidades. O que seria isso? Basicamente, quando uma nova vulnerabilidade é disponibilizada no mercado ou em cima daquelas aplicações ou no seu dispositivos, o Defender ele consegue trazer essa visibilidade e, em sua maioria, a recomendação de como corrigir. Tá? Então, o Defender ele consegue levar, se for uma última solução Microsoft, eles conseguem, você é encaminhado para uma tela de como que faz um passo a passo para essa correção em si. Tá? Quando a gente pensa mais na camada de filtragem de conteúdo, que seria a redução de superfície de ataque, né, a gente consegue ter ali a parte de retenção de conteúdo, né? Então, por exemplo, nudez, violência, conteúdo adulto, o Defend for Endpoint ele consegue também por conta de alguma configuração permite que esse tipo de conteúdo seja bloqueado ou acessado pelos seus usuários, tá? Então, é uma parte interessante também. Apenas voltando no outro slide, Nicolas, pode voltar.
Quando a gente pensa também como o Nicolas também mencionou, o que é o acesso condicional, ele deu uma ótima explicação do que é, e pegando um gancho, a gente consegue aplicar isso também em cima dos dispositivos, tá? Então, seja acessar uma aplicação ou fazer autenticação em cima do dispositivo em si, o Defender for Endpoint ele também tem uma camada ali de acesso condicional, onde consegue oferecer a proteção do dado, prevenção de violação, utilizando também a tecnologia de Zero Trust, tá? Então, um ponto interessante também é que, conforme abordado, o Zero Trust está cada vez mais sendo implementado nas ferramentas da Microsoft em si, seja a camada de identidade, a camada de Purview, a camada de Defender for Endpoint. Então, a Microsoft ela se preocupa em como que essa tecnologia vai conseguir proteger os seus usuários em si, tá? Pode passar. Aí aqui a gente volta na camada de conteúdo filtro, né? E pensando mais na auto-investigação, que é um slide posterior, a gente consegue aqui ter pelo menos uma ideia de como funcionaria, tá? A tecnologia do Defender hoje, em relação à forma automatizada para lidar com incidentes dentro ou alertas dentro do seu ambiente. Tá? É um ponto interessante que vale a pena mencionar. A gente está falando sobre, como base, o E3, tá? Mas alguns recursos do Defender for Endpoint, como esse, ele está presente apenas no plano 2, tá? Mas aqui a gente consegue ter uma visibilidade da fila de auto-investigação. Então, vamos lá, se eu sou uma empresa que eu tenho pouco braço, por exemplo, e aí eu não tenho alguém para ficar 24 horas ali monitorando os incidentes que o Defender acaba trazendo para os seus administradores. Com essa solução, eu consigo, de forma automática, fazer com que ela imite os passos de um ser humano. Como que é feita a investigação? Então, ela vai olhar tanto para a camada do Defender for Endpoint, ela vai olhar para a camada do Office, de identidade também. Então, ele vai ser, de forma automática, fazendo esse processo de mapeamento do que aconteceu, por que aquele alerta veio, por que o incidente veio, tá? Da onde que ele foi, para onde que ele pode ter ele feito mais uma ameaça, infectado mais arquivos ou entidades, tá? Então, você consegue ter essa visibilidade e, se der permissão ao AIR, né, que é a investigação automática aí, ela consegue também remediar, tá? Então, ela consegue bloquear, colocar o dispositivo em quarentena, isolar o dispositivo, e se não for nada que seja, se for um falso, por exemplo, positivo, por exemplo, você consegue tirar esse incidente, voltar ao que era antes, mas pelo menos você teve uma camada de segurança ali, full time, uma camada de 24 horas ali, tá? Lembrando, é bom mencionar isso, que é uma tecnologia que fica 24 horas, 7 dias ali da semana monitorando o seu ambiente, tá bom? Quando a gente passa no gráfico de investigação, ali é apenas um exemplo, tá? Bem interessante, onde a gente consegue ver que a máquina da Baba ela foi identificada e traz também os processos do que aconteceu nessa máquina, quais os processos que foram encontrados, serviços, drive. Então, entra mais naquele ponto de ele não olha apenas só a camada de identidade em si, tá? Se, por exemplo, tivesse lateralizado algum incidente, teria trago também uma outra entidade, mais informações para o analista poder olhar e ver realmente o que está acontecendo no seu ambiente, tá? Mas aqui também o AIR funciona de forma automatizada, então aqui ele acaba olhando, como a arquitetura do ecossistema Defender trabalha muito bem entre ele mesmo, o ecossistema Microsoft, então a gente tem o Defender for Ident, Defender for Cloud, o Compliance, a gente tem o Endpoint, aí na área de Endpoint, a gente tem o Endpoint DLP, se tudo tiver integrado, licenciado, tudo bonitinho, a própria automatização da inteligência artificial consegue olhar item por item e validar o que realmente está acontecendo no ambiente de vocês. Tá? E com isso a gente, voltando, faça mais com menos. A Microsoft acaba centralizando tudo em um lugar só. Tá? Então, você vai ter total visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente sem ter aquele trabalho de instalar agentes, de entrar em plataforma A, plataforma B, plataforma C. Você consegue ter essa visibilidade em apenas um lugar só. Tá? É um ponto interessante, um ponto positivo para a Microsoft em si, que não é à toa que ela está bem posicionada no Gartner hoje, então não só sobre o Defender, tá? Mas ela consegue trazer esse gerenciamento de forma centralizada e simplificada, que é o mais importante. Tá? Quando a gente começa a falar mais sobre o Intune, como que é o gerenciamento simplificado de endpoints em si, tá? Então, aqui a gente consegue ter o ponto onde a gente proporciona melhor experiência com o Windows 11, que é
que é o nosso Windows atual aí, onde ele consegue trazer visibilidade completa de todos os endpoints em seu ecossistema, seja nativo ou seja cogerenciado na nuvem, que, por exemplo, eu tenho o MDM do Intune, mas eu também tenho, por exemplo, o System Center. Ele consegue trazer esse controle também, onde você consegue planejar toda a sua adoção para a confiança do Windows 11 em si, tá? Onde ele vai também coletar os dados necessários, ele vai criar um inventário para você. O Intune, se o dispositivo está sendo total gerenciado pelo Intune, você consegue ter realmente total controle sobre o dispositivo em si, se a plataforma que ele tiver, sistema operacional, for compatível, que é, né, basicamente em sua maioria, tá? Aqui a gente consegue ter alguns pontos, como a gente consegue enviar novos dispositivos para novos funcionários, tá? Com o provisionamento de endpoint do Zero Touch, a gente consegue ter a tecnologia de Autopilot, Windows Autopilot, então com isso a gente consegue registrar, cadastrar dispositivos móveis e enviar para os funcionários, os usuários, sem a necessidade de ter toda aquela configuração que todo setor de TI acaba tendo que fazer. O Intune acaba trazendo isso, tá? Você também consegue automatizar atualizações de qualidade e recurso com também o Windows Auto Patching. Então, dentro do Intune lá, você consegue ter esse controle de visibilidade, o que está desatualizado no meu ambiente, tá? Como que eu faço para atualizar? E apenas pegando um gancho sobre a conformidade, o Intune também olha para a conformidade do dispositivo. Então, eu quero que qualquer dispositivo que não teve a troca de senha nos últimos um mês ou não está com o BitLock ativo, ele fique fora de conformidade. E com isso, fora de conformidade, eu consigo simplesmente tomar ações em cima disso, tirar esse dispositivo do meu domínio, ter um controle em cima dele para ter uma visibilidade maior assim, do que está acontecendo. Tá? Quando a gente fala de determinar baselines de segurança, ele acabou usando a análise de endpoint em tempo real, tá? Então, aqui o Intune, juntamente com o Microsoft Defender for Endpoint, ele vai estar verificando seu dispositivo em tempo real, o que está acontecendo e, pessoal, também com aprendizado e análise comportamental. Se um processo ele saiu do padrão, o Defender for Endpoint, juntamente com o Intune, ele consegue trazer essa visibilidade, tá? E com isso também, né, menos importante, é o controle e a qualidade dos drives, das suas aplicações, de tudo que está no seu dispositivo em si, tá? Um ponto que eu não mencionei, o Intune ele também traz a tecnologia de BioD, onde traga o seu próprio dispositivo. Então, para aquelas organizações que não têm dispositivos investido e onde o funcionário acaba trazendo o seu próprio dispositivo, o Intune ele consegue, através da tecnologia de BioD, apenas monitorar a informação da entidade em si. Tá? Então, qualquer aplicação que tiver a entidade da empresa, o domínio da empresa, o Intune, juntamente com as tecnologias de proteção, vai estar olhando especificamente para a aplicação e a informação da aplicação, não todo o dispositivo do funcionário. Tá? É um ponto interessante também. E aqui, falando mais um pouco sobre o Windows Enterprise, né? É importante ressaltar que quando, por exemplo, um colaborador está licenciado corretamente, ele tem o total direito de realizar atualizações do seu sistema operacional. Então, o colaborador ele tem essa autonomia de ele mesmo conseguir atualizar para a versão 11 Enterprise, tá? E com isso a gente traz recursos como o Windows BitLock, o Windows Hello for Business, o chat para a linha Enterprise, tá? Que também possui solução integrada com o Copilot em seu navegador, tá? E também o Microsoft Labs, né, que é a parte de ciência. Então, o recurso operacional, ele sendo gerenciado pelo Intune, aqui de forma bem breve, tá? Ele traz tanto o gerenciamento do dispositivo, a atualização, visibilidade das aplicações, de correções, consegue enviar script também, e com isso, lógico, sem perder a linha de faça mais com menos, onde você tem uma gama muito grande de gerenciamento em cima do dispositivo, também identidade, o compliance, de forma centralizada, tá? O que hoje no mercado acaba sendo um ponto bem positivo em si. Tá? Ô, Thierry, e se me permite aqui até complementar, tá? E já trazer um gancho para a continuidade, mas aqui quando a gente olha para esse cenário, como o Thierry falou, pessoal, um usuário, aqui a gente, lógico, a gente trouxe alguns recursos que vai além do que um Microsoft 365 oferece, que a gente trouxe ali alguns aspectos do Defender, numa camada adicional, mas que foi posicionado durante a agenda,
Lógico, aqui a gente está trazendo uma visão de solução, pessoal, mas aqui a ideia não é falar especificamente da solução. Mas tudo isso que a gente falou até o momento, a gente consegue entregar dentro de um licenciamento único, dentro de uma plataforma única. E a gente nem está falando na totalidade do que hoje o 365 oferece como um todo, pensando no aspecto de XDR, pensando no aspecto de conformidade avançada, análise de risco interno, a análise de conformidade de comunicação do que é trocado dentro do meio ambiente, seja numa linha de análise de dados com a Power Platform ou outros aspectos, são pontos que muitas vezes as organizações, pensando num cenário não Microsoft, precisa de diversos fabricantes, diversos painéis de configuração, diversos tipos de contratos, tempos de contratos, não tem interoperabilidade nativa entre as ferramentas, e que tudo que a gente está falando até o momento faz parte do ecossistema do 365 e são soluções que se conversam de forma natural. Então, essa é a ideia do fazer mais com menos. Eu até aproveito aqui para dar continuidade na linha de produtividade e colaboração, que apesar de ser algo mais conhecido, mas que, poxa, a gente também está falando de soluções extremamente consolidadas no mercado, que vem toda a linha do pacote Office, vem a estrutura do Exchange Online, do serviço de e-mail, serviço de comunicação, serviços de redes sociais que hoje a gente tem com Viva, serviços de aprendizado, forma da gente entender qual que é a saúde dos nossos colaboradores também, entender, poxa, meu colaborador, ele, de forma, até numa visão de gestão, poxa, meu colaborador, ele está trabalhando mais que o normal, ou está um pouco abaixo do que é o necessário. O Viva ele traz esse tipo de insight ali para o administrador, sem comprometer o colaborador, mas trazendo insights para que o gestor, como um líder de equipe, como um gestor de equipe, que ele consiga gerenciar a sua equipe de uma forma mais adequada, entender se o rumo de fato que ele está tomando dentro da gestão dele é de fato ou não, através de informações de analytics. E aqui a gente está falando da linha de produtividade e colaboração, que é mais batido, mas dentro da própria linha de produtividade e colaboração, a gente tem recursos de anti-phishing avançado, que não entra só no que um Exchange Online Protection hoje oferece. Hoje a gente tem um Defender exclusivo para a linha de produtividade e colaboração, que vai estar olhando ali, poxa, que tipo de link e anexo meus colaboradores estão acessando através desses portais de colaboração, técnicas de representação, de back, de falsificação que são usadas ali no contexto de engenharia social através do e-mail, eu ter a permissão de rodar simulações de ataque de phishing e não só entender o nível de maturidade dos meus colaboradores baseado nas ações que ele pratica dentro dessa linha de simulação de ataque, mas eu consegui dentro de um portfólio de biblioteca de conteúdos da própria Microsoft disponibilizar também a campanha de phishing, entender o nível de maturidade dos meus colaboradores em cima desse tipo de técnica e trazer uma campanha de conscientização com vídeos rápidos, artigos rápidos, com formas rápidas do colaborador entender qual tipo de ação que ele tem que tomar dentro de um contexto real de phishing, por exemplo. Então, mesmo em produtividade e colaboração, a gente tem diversas capacidades de conformidade, lógico, que é totalmente alinhada aos aplicativos do 365, mas também de segurança avançada. E, pessoal, tanto na linha do Defender for Endpoint, Defender for Office, camada de identidade avançada, parte de produtividade e colaboração, parte de conformidade, pensando em proteção e entendimento de informações sensíveis para atender a regulamentações de conformidade, tudo isso hoje a gente consegue aplicar com uma única licença dentro do Microsoft 365. E aí, por isso que muitas vezes a gente pensa, poxa, mas Microsoft está um preço muito fora da casa, porque às vezes a ideia do fazer mais com menos é o que a gente consegue aplicar através com os nossos colaboradores e aí de fato entender qual que é o objetivo, por que vocês falaram de tantas soluções aqui e para chegar no quê? O que é o fazer mais com menos? Olha o tanto de soluções que a Microsoft consegue entregar hoje dentro de um único licenciamento. A gente usou o exemplo do Microsoft 365 E3. Poxa, o que uma organização hoje minimamente precisa atender para trabalhar dentro de um trabalho local, ou melhor, de um local de trabalho moderno e seguro? Ela minimamente vai ter uma linha de produtividade. Então, poxa, a gente tem licenças e modelos de fazer mais com menos com uma suíte de produtividade. Poxa, eu já tenho um nível de produtividade bem estabelecido no meu ambiente, eu quero entender como a Microsoft pode me ajudar em relação à gestão de identidade de dispositivos e já pensando num modelo de proteção. Poxa, eu tenho planos do Microsoft 365 que me permite alcançar esses objetivos. Poxa, eu preciso não só, eu já tenho esse nível de maturidade, ou está dentro dos meus projetos, ou eu tenho outros fabricantes dentro do meu ambiente que faz esse papel de forma terceirizada, com uma solução à parte,
Só como que o Microsoft 365 pode me ajudar dentro desse aspecto? Então, esse é o conceito do fazer mais com menos. Então, o que a gente vem fazendo com os nossos clientes para alcançar esse objetivo? É, de fato, lógico, a gente trouxe o exemplo aqui do Microsoft 365 e 3, que vai entrar no aspecto de comunicação, colaboração, parte de compartilhamento e colaboração de arquivos, gerenciamento de dispositivos, serviço de e-mail, serviço de armazenamento, gerenciamento de dispositivos, gestão de identidade e a questão da proteção voltada a dados e informações. Hoje, dentro do Microsoft 365 e 3, eu consigo atender todos esses requisitos que seriam atendidos com outros fabricantes só que a gente estaria falando de pelo menos minimamente uns 5 portais de gerenciamento de forma segmentada. Dentro do Microsoft 365 e 3, não. A gente consegue alcançar todos esses aspectos trabalhando numa solução que não depende de um conector terceiro, trabalhando dentro de um modelo de um contrato único, trabalhando no modelo que, por entregar esse modelo de solução unificada dentro de uma plataforma única, com certeza a gente tem resultados factíveis e é algo que a gente aplica em nossos clientes que estão dispostos a ter esse tipo de conversa, de redução de custo. Por quê? Porque eu estou partindo para uma solução completa, é uma forma de eu não ter diversos outros contratos segmentados de soluções pontuais e que eu consigo trabalhar aqui com a Microsoft pensando num aspecto até de negociação, até da forma de trabalhar esse tipo de solução dentro do meu ambiente. Então, esse foi o exemplo do Microsoft 365 e 3, mas como eu falei, pessoal, qual que é o objetivo? O objetivo é causar aqui e que vocês estejam dispostos, claro, poxa, fez sentido para mim, eu quero entender como eu posso aplicar esse conceito dentro do meu ambiente. Mais uma vez, nos procurem aqui através do contato aqui, que eu vou deixar logo ao final da nossa agenda, mas entre em contato com o seu AM. Poxa, eu quero entender se hoje eu estou aplicando tudo que eu tenho dentro do meu licenciamento e, poxa, estou disposto a entender o fazer mais com menos dentro do meu contexto. Cara, a gente faz um levantamento das soluções que hoje vocês possuem, das necessidades, não só soluções, mas, poxa, eu tenho um projeto para esse ano que é focado em conformidade de dados. Eu preciso atender a uma regulamentação de LGPD, porque eu quero ter esse nível de maturidade dentro do meu ambiente e muitas vezes eu tenho que atender esses aspectos para ter um modelo comercial com parceiros, clientes ou fabricantes. Então, eu preciso atender a essa regulamentação. Como que o Microsoft 365 pode me oferecer esse tipo de solução? E não é uma regra de jogo a gente trabalhar com E3, tá, pessoal? A gente trouxe o exemplo aqui porque é o exemplo que ele consegue atingir de ponta a ponta, seja no aspecto de identidade, dispositivos, colaboração e dados, e tudo que envolve aquele usuário e aquela entidade final. Isso vai facilitar a experiência do seu usuário final, porque a Microsoft se preocupa com isso. Você aumenta o seu nível de maturidade de gestão, de visibilidade e de segurança do seu ambiente, porque são soluções, mais uma vez, que têm essa interoperabilidade nativa e não são soluções que estão aqui só para atender só para dizer que atende a camada de Endpoint Protection. Não, pessoal, vocês podem olhar aí nos últimos anos, todos os reportes do Gartner, a Microsoft, o Defender for Endpoint vem muito bem posicionado na linha do Gartner e de outras validações que a gente tem de forma global. Então, a mesma forma, poxa, aqui o 365E3 ele não atende a linha de um XDR, mas dentro do 365 a gente tem uma SKU específica que vai te permitir aplicar um conceito de XDR dentro do seu ambiente. E aí a gente consegue ir discutindo soluções, que é algo que a gente gosta de fazer, entender o contexto de cada um aqui que esteja participando dessa nossa agenda e de forma, pessoal, sem compromisso, de fato apresentar as possibilidades que a Microsoft traz e eu tenho certeza que pelo menos ali vai fazer sentido para vocês, lógico. Se não fizer sentido também, a gente também tem o nosso papel aqui dentro da área de Modern Work de ser extremamente franco com cada cliente, mas é algo que a gente vem aplicando desde as grandes organizações, pequenas e médias organizações, e é algo que vem trazendo um resultado muito interessante. Então, que a gente consiga, deixo aqui o contato aqui do modernwork@brasoftware.com.br. Fiquem à vontade de trazer pontos de dúvidas, de trazer uma conversa pontual, que a gente possa entender o ambiente de vocês e trazer caminhos de como aplicar esse tipo de conceito do fazer mais com menos, talvez otimizando o licenciamento, talvez fazendo com que vocês usem ainda mais as soluções que vocês já têm contratadas, a fim de conseguir trabalhar esse conceito de fazer mais com menos, mas que a gente consiga, e com certeza a gente vai conseguir aplicar esse tipo de conceito que é imposto pelo próprio fabricante, que é algo que
a gente, dentro aqui da nossa área, a gente já tem aplicado em diversos outros clientes. Então, mais uma vez, aqui deixo o nosso contato de modernwork@brasoftware.com.br. Espero que vocês possam nos conectar aqui, tanto eu quanto o Thierry, quanto o Luiz, o Danilo e o Arthur e outras pessoas da equipe estão totalmente disponíveis aqui para ter esse tipo de conversa e que a gente consiga